Onde foi que surgiu a categoria dos clássicos? Classic Bodybuilder. Foi uma categoria que surgiu na IFBB e não na Pro League. Começou aí. Ah, isso. Contexto. Por Explica o isso, contexto. então, vou explicar o contexto. Por isso, eu estava lá presente no Congresso Mundial quando a categoria foi colocada em votação e foi aprovada pelos presentes e votada para que fosse incluída no Campeonato Mundial. A partir de então, nova categoria na IFBB e todos os países então incluíram essa categoria nos seus campeonatos. Está formada a categoria Classic Bodybuilder. A Pro League não deu bola para a categoria. Onde foi que ela então resolveu criar a Classic Physique? Olhando no Arnold Ohio, a categoria Classic Bodybuilder, que o Alessandro Galli ganhou o overall 2 ou 3 vezes. Quando que foi isso? Isso anos atrás. Quantos anos atrás? Acho que é 2014, 2015, ou 2013, 2014 e 2015. Alessandro Galli, um italiano já master, ganhando de todo mundo sênior, você entendeu? Ele sendo overall, com um shape incrível. Incrível. Mas, quando criamos a categoria, o idealizador dela foi o Pavel Fileborn, o diretor de arbitragem mundial da Conheci esse IFBB. Pavel, né? E o Pavel, ele se espelhou para dizer o seguinte: ó, um Classic Bodybuilder, ele tem características no físico parecidas com quem? Frank Zane, Steve Reeves. Porque ele queria que aqueles físicos do passado voltassem. O que a galera tá confundindo? A galera tá dizendo que o Golden Era, todo mundo era clássico. Por isso que eu disse que não. Porque eu argumentei, falei com você, pô, mas aquela época Mas o tinha o Sérgio Oliva. Sérgio Oliva não era clássico. Ele era um monstro, Aí né? eu disse aqui, porque nós não entendíamos que era. Nós quem? Eu, Pavel Fileborn e mais 89 árbitros mundiais. Da IFBB. Da IFBB, que criamos a categoria. Por quê? Porque Sérgio Oliva tinha muito braço. Muito antebraço e muito braço. Até um pouco desproporcional em relação ao ombro, peito e costas. A abração do Sérgio Oliva era aquela coisa... Sinistro. Tanto que a pose da vitória é dele. Sim. É dele. Agora, então, a IFBB pegou a altura e o peso desses atletas ao qual se espelhou para criar as categorias. A Classic Physique permite 2 quilos a mais. Esse foi um erro, na minha opinião. Sabe por quê? Porque assim, se não ficar claro e distinto o que é um atleta de uma categoria e da outra, todo mundo é bodybuilder. Verdade. Sim. Todo mundo é bodybuilder. O que vai diferir é o peso só, mas o desenho do físico não. Quem inventou a Men's Physique foi a Pro League. A IFBB viu que era uma boa ideia e copiou. Só que não pesa os atletas. Olha só, tem peso? O Men's Physique se não tem pesa? peso, Não. Não tem peso. Cara, os Men's Physique Pro são clássicos. Fácil. Eles tem tão que ter enormes. open ali, cara. Tem Tem uns até- open perdidos Mano, ali. são... Os caras tão enormes. Levanta a bermuda, o cara tem perna. Sim, O Kaique no off, velho. Nós Deixa uns medimos o open aí, peso. O que passa no estava veneno. acontecendo na IFBB? Clássico, peso e altura. Então não tinha como o cara entrar naquele peso grande. E quando ele conseguia bater, não era porque bateu o peso que ele era clássico. Isso que alguns não queriam entender. Só que nós, através da nossa visão, a gente ia lá e despontuava o cara. Por quê? O que a gente permitia? Clássico não considerávamos o volume. E eu vejo a molecada falando assim, o Ramon é maior, ele tem que ganhar. Até... Isso, eu vou até reforçar Ué? o argumento, não sei se eu Ué? tô certo ou não. Primeiro Mr. Olympia Classic. Coloca aí o primeiro Mr. Olympia Classic na tela. Esse é o primeiro Classic Physique do Olímpia, Braguinha? Esse é um cara extremamente volumoso? Não. Então. Não, Tinham mas- caras bem maiores que ele. Então, Tá. Tinham caras assim... Não, o cara tá denso. Mas... Ele é... eu... Feio o shape. Não, mas então, esse é o aí que primeiro tá, Mr. Olympia. Mas Ed, pensa comigo. Oi? O Sadiq ficou em quinto ou no tá Terceiro. próximo? Ou no Segundo nesse. próximo? Terceiro, não foi terceiro? Acho que foi em terceiro. Cara, só pra vocês verem como que É. era a Classic, entendeu?
exemplificar pra vocês qual que era o conceito inicial da Classic quando o Pinduca, os caras lá da IFBB, estavam meio que idealizando a categoria. O que acontece? Quando a gente idealizou, era um peso. Quando a Pro League fez também a categoria para o NPC, era um peso maior. E para o profissional, um peso maior ainda. Isso é que estraga a categoria, no meu ver. Atenção, pessoal, é a minha opinião baseada no que a IFBB, International Federation of Bodybuilders Amateur, criou. Porque se eu não tiver uma distinção que todo mundo seja capaz de identificar, para que criar uma categoria que parece com a outra? E o que está acontecendo hoje com a categoria do Classic Physique é que nós temos dois tipos de atletas competindo lá. Um que parece um bodybuilder e outro que parece um clássico. Tem dois tipos. Todo mundo já entendeu que o que eu falei é verdade. O Ramon tem um físico diferente dos outros concorrentes dele lá, do top 5? Tem. Então, o que tem que acontecer? A visão do árbitro central é que manda no julgamento. Se ele chamar para confrontos os atletas que têm uma linha igual e essa linha for diferente do Ramon, aí é ruim para o Ramon. Agora, se ele entender que a evolução da categoria é o próprio Ramon, porque ele bateu o peso. Isso, exatamente. Ele bateu o peso e ele tá Acho que lá. se tiver esse entendimento... Se ele falar assim, não, peraí, nós estamos jogando errado. Porque eu tô vendo um cara aqui que se destaca de todo mundo, com um físico muito aliado, cintura fina, encaixado, mas ele tá se destoando dos outros. Ele tá errado ou ele é o futuro da categoria? Vai depender do árbitro. Vai né? depender do head judge. Se ele entender que ele é a evolução da categoria como eles queriam, porque se eles permitiram que o amador da NPC tenha um peso maior do que o da IFBB e o profissional um peso maior ainda, então lá do início até lá na frente tem 4 quilos de diferença. Para vocês terem uma ideia, lá na IFBB amadora, nós não julgávamos volume, porque o cara não vai conseguir ter volume. E a gente julgava uma desproporção de membro inferior com superior, ou seja, a perna pode ser menor para o cara conseguir colocar mais músculo na parte de cima. Então só pra... Peraí. Quem Então, era só, assim? peraí, O só. Arnold, Então só pra desenhar pro pessoal. o Lee Haney. Peraí, Pinduca, deixa eu te ajudar. Então só pra deixar bem claro pro pessoal. Então na sua época, no contexto que você falou, na IFBB, nesse tempo aí, ou antes, não, o volume era o de menos dentro Não da era categoria. considerado no Classic. Era Não é que O não mais era, importante não é era... que não era considerado, Mas é que isso não era não um tinha fator regra. decisivo. né? Não Não é era fator assim foda. Não, o volume poderia ser um critério de desempate entre dois atletas. Mas isso não tá em regra nem nada. Não, isso estava na regra da IFBB. Tava na regra da IFBB. Da IFBB. Aí o que acontecia? Qual era o primeiro critério, então, para você falar assim, esse aqui tá bem? Hiperdefinido. O Alessandro Galli fibrava o glúteo. Todo fibrado. Então, os clássicos, para nós, diferentemente dos clássicos lá do passado, que não eram tão definidos, os nossos teriam que ser bem definidos. Por quê? Porque o cara ia secar, para poder entrar no peso dele, o cara ia secar muito. Então a gente ia ver caras extremamente definidos. Então, primeira coisa, todos os atletas têm que estar definidos. Se não está definido, perdi a pontuação. Segundo quesito, todos tinham que ter uma proporção levemente maior em cima do que embaixo. Então, um clássico podia ter menos perna do que tronco, para ter mais músculo no tronco. Tá. Então, essa discrepância podia acontecer. O contrário, estava fora. Se o cara tivesse mais perna do que tronco, no clássico, não é esse físico que a gente quer. E terceiro, ele tinha que ter simetria. Então ele não podia ter uma perna comprida e um tronco curto, um ombro estreito e um braço comprido. Então ele tinha que ter aquela harmonia. Quando nós chegamos nessa conclusão, né, um Lee Haney era exatamente um clássico. O Lee Haney entrava no campeonato com 106 quilos, com 1,86 m de altura. 88, né? Então o cara, 1,87 m por aí. Isso Então um aí. cara alto... O que ele tinha? Ele tinha super braços? Acho que 83, 80... não é tão alto. Ele tinha super braço? Não. Tinha um antebraço gigante? Não. Ele tinha um peito e umas costas que era imbatível. Imbatível. Só que hoje, com esse incremento de peso no Classic Physique, permite atletas entrarem maiores.
O que eu tô querendo dizer é o seguinte: alguém chega assim e fala assim, o Ramon perdeu, mas o ano que vem ele vai vir maior e vai ganhar de todo mundo. Peraí, como é que o cara fala uma besteira dessa? Ser maior não é o objetivo da categoria. E tem árbitro lá que está pensando ainda no passado, como deve ser um clássico, e árbitro que não. Está tendo uma discrepância entre a arbitragem. Então, hoje, o Ramon conseguiu colocar um físico mais clássico do que ele estava, na minha opinião. E agora ele tem mais chance. Mas mesmo assim, o físico dele é diferente dos que ganharam dele? É. Vamos ver, então, o que os árbitros vão querer no dia do campeonato. Porque quem manda é a arbitragem, não é o público, não são os fãs, não sou eu. Quem manda é o árbitro que está sentado lá no dia. Espindola, o que você acha? Você acha que a Classic precisava restringir um pouco o peso pra galera diminuir um pouco? Voltar atrás eles não vão, a gente não tem como isso. Tá. Mas eles podem querer um físico com um padrão, que não está claro qual é o padrão. Agora, se o padrão se repetir, eles estão dizendo para todo mundo, ó, esse cara é bom, mas ele não ganha, porque o que ganha tem esse físico. Mas não estão todas as categorias assim? Um ano é o Brandon Curry, outro ano é o Big Ramy, aí não... Está confuso, sim. Tá confuso. Olha o tamanho dos Men's Zik, cara. Porra, pelo amor de isso? Deus.